Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, estamos aqui para mais uma aula da classe Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. Antes de começar a lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia, por estarmos aqui estudando e aprendendo a Tua Palavra. Que Tu esteja conosco, nos direcionando, nos dando sabedoria, para que possamos aprender mais e mais de Ti. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição de hoje é intimidade, barreira ou oportunidade. Quem escreveu foi Lucas Bruder de Oliveira, seminarista da IPI Central de Botucatu, professor de tecido acrobático e trapézio, auxiliar do Ministério de Música, líder do Grupo Leque, Ministério de Arte Circense. A nossa revista é Missão Compartilhar, de autores diversos, da editora Pendão Real. O nosso texto central de hoje é: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Quem nunca desejou ver toda a sua família servindo ao Senhor? Quem nunca, gostaria realmente de viver esse versículo que nós acabamos de ler? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Todos gostariam que esse versículo fosse uma realidade em todas as famílias, Mas, infelizmente, muitas famílias não servem ao Senhor, ou seja, tem poucos membros que fazem parte da família também, da fé, da família do Senhor. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho de como eu posso servir ao Senhor na minha família, como eu posso testemunhar do amor de Jesus na minha casa, na minha família, para que eu também possa alcançar aqueles com quem eu convivo, diariamente, aqueles que estão próximos de nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que possamos conquistar esse privilégio de adorar o Senhor em família, Esse é o projeto do Senhor. A família é o projeto do Senhor, então que possamos realmente conquistar a todos da nossa família e que possamos juntos servir ao Senhor. Mas se a salvação ela é individual, quais são os meios pelos quais poderemos nos aproximar de nossos familiares para transmitir a mensagem que inunda os nossos corações? Queremos que eles também desfrutem de uma vida com Cristo, mas como podemos ser instrumento na mão de Deus para que isso aconteça? O que eu posso fazer? Quais os métodos que eu preciso utilizar para que eu seja também um testemunho fiel da palavra de Deus na minha casa, na minha família? Nós estamos vendo nessa revista que tem o título Missão de Compartilhar. Compartilhar o quê? As Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Essa é a nossa missão, essa é a missão de todo cristão, daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Nós temos a missão de falar, de compartilhar a palavra de Deus. Nós aprendemos nas lições anteriores o que falar, como falar e com quem falar. E hoje nós vamos aprender a falar de Deus, a testemunhar de Deus na nossa família. Por isso o versículo central: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provavelmente muitos já ouviram falar que os cristãos devem ser pacientes, amorosos, prontos a perdoar, respeitosos e etc. E tantas coisas. Isso tudo é verdade, mas nós praticamos essas coisas? Se tivermos que dar uma nota de 0 a 10 a nós mesmos, qual seria? Hoje muitas pessoas pensam, que Deus vive somente no templo. Deus vive entre 4 paredes. E não é isso que a palavra de Deus
nos ensina. Deus está em nós, Deus vive em nós. Então, onde eu estou, Deus está comigo. E não é diferente quando eu saio do templo e vou para a minha casa, Deus continua comigo. Ele não ficou fechado lá no templo. Pode ser um templo simples, um templo luxuoso, mas Deus não habita dentro do templo, mas Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. E isso muitas vezes confundem as pessoas, porque elas se esquecem de testemunhar do amor de Deus dentro da sua própria casa. Muitas vezes elas louvam a Deus na igreja, elas falam da palavra de Deus na igreja, mas quando estão em suas casas, não leem a Bíblia, não cantam ao Senhor, não fazem aquilo que as Escrituras determinam, aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Elas esquecem. Como é que você pode conquistar alguém na sua família ou alguém próximo de você, se você não testemunha desse amor na sua casa? Então é importante a gente saber que nós somos testemunhas de Jesus onde quer que estejamos, incluindo na nossa casa. Pense um pouco, podemos aprisionar Deus dentro de 4 paredes? Quais atitudes, mesmo que pequenas, podem ser tomadas para que nossos familiares vejam Cristo em nós? Parece que muitas vezes acaba sendo mais difícil anunciar esta mensagem a pessoas mais próximas de nós do que a um desconhecido. O que eu vejo são pessoas às vezes evangelizando nas ruas, de casa em casa, em outros lugares, mas esquecem daquele que estão na sua própria casa, dentro da sua família. Deus mora em mim. Então, quando a gente pensa que Deus está fechado em 4 paredes, pensamos da maneira errada, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus está dentro de nós, onde nós estamos. E é por isso que nós devemos sempre lembrar que somos cristãos que têm uma missão de compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Ele deixou para todas as pessoas. Pense, o que transforma a vida de alguém, nossas atitudes ou o próprio Deus? A Bíblia pode trazer esperança nas situações de crise da tua família? Hoje nós temos muitas famílias em crise, muitos problemas nas famílias. E na minha não é diferente. Nós também possuímos problemas. Não é porque somos cristãos que somos considerados pessoas e famílias perfeitas. Pelo contrário, temos muitas dificuldades também na nossa família. Mas aquilo que nos diferencia daqueles que não creem em Jesus, daqueles que não têm Jesus no seu coração, é a nossa atitude. Aquilo que fazemos para ser pessoas melhores, aquilo que fazemos pela nossa família, aquilo que fazemos para ter paz na nossa família, ou seja, nós buscamos sempre a harmonia na família, compreender as diferenças, compreender o outro, aceitar as diferenças. E isso não é fácil, e muito menos no lar de uma família cristã, daqueles que servem ao Senhor. Temos, sim, muitas dificuldades. Se Deus mora em nós, nossas atitudes serão atitudes de adoração a Deus. Não significa que nunca erramos, somos pessoas justificadas e não justas. Por meio dessas atitudes, mostraremos como Deus é real em nossa vida. Ou seja, não é aquilo que nós falamos, não podemos servir a Deus somente de palavra, mas também é aquilo que fazemos, ou seja, as atitudes que tomamos que nos faz testemunhar do amor de Deus. Ou seja, sabemos que quem faz a obra é o Espírito Santo, mas Deus nos escolheu para sermos um instrumento pelo qual o seu Espírito age.
Não é o que você fala, e sim o que você faz que define quem você é. Então são as nossas atitudes que muitas vezes nos trazem esperança e nos trazem também firmeza para resolvermos as dificuldades que nós temos dentro da família. E assim nós mostramos o amor de Deus. Pense, a Bíblia e a oração não funcionam mais hoje em dia, ou nós que não temos utilizado muito esses métodos? Existem muitos métodos de falar, de testemunhar do amor de Deus. Ler a Bíblia, orar, são métodos muito importantes e muitas vezes esquecidos por nós. Às vezes nós pensamos em fazer coisas grandiosas, mas o simples e o mais antigo método de servir ao Senhor são esses dois: ler a Bíblia, conhecer a palavra e fazer oração. Então é importante que os nossos familiares nos vejam lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, aprendendo da Bíblia, falando da Bíblia, e também que a gente possa orar, não só em secreto no nosso quarto, mas também orar nos eventos que são realizados em família. Às vezes, os eventos que nós nos reunimos são muito importantes para divulgar a palavra. É nesses momentos que nós devemos aproveitar a oportunidade de orar, de falar uma porção da palavra de Deus. Quando estão todos reunidos, é difícil? Sim, não é fácil falar de Deus, mas se nós temos a oportunidade, nós devemos sim fazê-lo nesses momentos que nós estamos reunidos em família, não importa o evento, mas se você tem essa oportunidade de falar de Deus, seja lendo um versículo ou seja fazendo uma oração, aproveite essa oportunidade e fale de Deus à sua família. Conclusão: a intimidade que a família proporciona é uma barreira ou uma oportunidade, ou seja, você como cristão, dentro da sua casa, você tem visto somente barreiras ou você está tendo muitas oportunidades de testemunhar, de falar do amor de Deus? Se formos ousados, podemos ver em cada evento familiar uma oportunidade para testemunhar do amor de Jesus. Muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades. Às vezes nós ficamos tímidos, mas devemos em certos momentos ser ousados, ter a ousadia e aproveitar a oportunidade, essa intimidade, essa oportunidade que Deus nos dá muitas vezes de falar do amor dele. E assim podemos dizer e viver o versículo de Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você entenda essa sua missão, que não é só para pessoas desconhecidas, mas também para aqueles conhecidos, aqueles que estão próximos de você. Que você possa ser uma bênção no seu lar, na sua casa, que você possa ser aquele que é testemunho de amor, de fidelidade a Deus. Que você possa ser o exemplo dentro da sua casa, para que muitos vejam que você realmente serve a um Deus vivo. Que você possa ter esse privilégio de servir junto com toda a sua família ao Senhor, e que você sinta essa alegria de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a família é um projeto do Senhor e nós queremos que todos aqueles que amamos sirvam ao Senhor, para que estejamos sempre juntos. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor.
onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa servirei